Caros alunos, pais, comunidade escolar, meu nome é Thiago Souza Vale e estou fazendo aqui um vídeo para mostrar claramente como utilizar, no caso, os ambientes virtuais para aprendizagem que será utilizado no cotidiano escolar durante o ano de 2017, ok? Começando, nós vamos usar dois ambientes virtuais, né? Um propiciado pela Google e outro pelo ambiente virtual Edmodo, ok? No caso do aplicativo do ambiente virtual Google, todos têm que ter uma conta, no caso Google, ok? Os alunos devem ter atenção para não repassar a sua senha, o seu login. É extremamente importante e sigiloso que isso fique sempre sob o seu cuidado e sob sua responsabilidade, né? Essa aqui é a agenda Google. Só mostrar aqui antes, aqui são os aplicativos, né? Nós utilizamos outros aplicativos aqui também. A agenda Google eu estou mostrando primeiro porque ela é o norte da orientação das práticas cotidianas dos nossos alunos. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias agendas. Eu já compartilhei a agenda com os alunos, né, na primeira semana de aula, e ela aparecerá aqui, né, compartilhada aqui no caso no canto à esquerda. Eu vou pegar uma agenda, no caso terceiro A, por exemplo. Nessa agenda, reparem que o que está em vermelho aqui são as aulas de geografia. Evidentemente que outras disciplinas também aparecerão aqui com cores diferentes para facilitar a visualização dos alunos e dos responsáveis. Bom, só ajudando aqui, por exemplo, estou olhando a aula do dia 1º de fevereiro, do terceiro A, atividade 1, fórum de discussão, uma atividade para fazer em casa, está mencionado. Aqui como eu compartilho a agenda, para vocês vai aparecer de uma forma do tipo detalhes da agenda, vocês clicam, vai aparecer aqui o que é para fazer, né? A descrição está aqui. Para fazer a atividade 1, acesse o Google Drive. As atividades estão lá no Google Drive. Então, nós vamos lá para ver o que é a atividade, né? Já está orientando. Google Drive, que é um outro ambiente virtual de armazenagem de informações em diversas extensões. Os senhores terão aqui, basicamente, no caso, desculpa, compartilhados comigo, né? Ver a pasta, na verdade, aí vocês acessarão a pasta que foi compartilhada pelo professor, no caso o terceiro A, da nossa demonstração. Aqui, geografia. E aqui está, no caso, o layout, vamos dizer assim, geral para todas as disciplinas. No caso, nós queremos fazer uma atividade, primeiro bimestre. O nome da atividade que está na agenda é fórum de discussão, né? Está escrito aqui. Eu ponho fórum de discussão e vejam aqui no plano de aula as orientações de como proceder nessa atividade, tudo bem? Aqui está bem descrito o objetivo, conteúdo que será feito em casa, no caso em sala de aula, enfim. E basicamente os alunos vão ter sempre essa organização em relação a atividades, tudo bem? Um outro elemento importante para falar da agenda, também voltando, é que o aplicativo Agenda nós utilizamos de uma forma dinâmica, então é normal mudar datas, lógico, avisado com antecedência, né? Até porque surgem dificuldades ao longo do processo pedagógico que nós somos obrigados a intervir, né, e realizar procedimentos para ajustar algumas situações. Então, é normal ter essa mudança, vamos dizer assim, com uma certa antecedência, sempre avisando para facilitar, né, o cotidiano dos alunos e dos pais. Bom, outro elemento importante por exemplo, o aluno fez a atividade, aqui está mostrando, por exemplo, geralmente ele insere a atividade na mesma pasta onde estão as orientações, aqui no caso, então. Geralmente os alunos eles já fazem no arquivo do Google Doc, tudo bem? Que é um arquivo compartilhado. Vou mostrar aqui. Tá? Dependendo, né, se a orientação for essa, né? Existem vários tipos de mídia para utilizar,
caso aqui, se for uma mídia que busca a produção textual, né? E aí tem as orientações de como proceder. O interessante de dizer isso é porque as atividades, por exemplo, que são feitas, por exemplo, uma imagem, né, no editor de imagem, que está no seu computador, os alunos vêm aqui, por exemplo, e fazem o upload do arquivo, né, aí busca efetivamente onde está o arquivo que ele quer inserir na nossa pasta, né, no caso aqui, na pasta atividade, primeiro bimestre, fórum de discussão. Né. No caso dessa pasta, os alunos aqui, está marcado que eles vão tomar notas, né, no caso de um documentário específico, e que depois da discussão em sala de aula, eles vão acessar uma plataforma chamada Edmodo, que nós vamos utilizar aqui, que nós utilizamos basicamente para fazer as discussões e as comunicações com os alunos. Então vou fazer o login nela. Os alunos já receberam os códigos de acesso. Então aqui eu criei grupos, esses grupos são das salas. Então, por exemplo, aqui no nono B, eu clicando aqui, eu tenho um código, eu forneci esse código para os alunos. Os alunos, quando entram pela primeira vez, né, criam um login e uma senha, o Edmodo pergunta fazer parte de um grupo, insere o código, está dentro do grupo. Por exemplo, o grupo do terceiro A, que eu estava usando lá na agenda, né? Aqui estão os membros temporários, né? E basicamente é aqui que nós vamos nos comunicar. Por exemplo, resultado de atividades, orientação para recuperação e uma série de outras possibilidades, como testes, atividades online, que também pode se fazer via Edmodo, depende aí da organização que o professor terá. Bom, continuando aqui, né, como eu disse, a atividade do terceiro A, eu criei um mini grupo de geografia e aqui está, por exemplo, eles fazerem os comentários a partir do documentário discutido, né, assistido em casa inicialmente e depois discutido em sala. Né, e aqui as notas, vamos dizer assim, das discussões dos grupos que realizaram essa atividade. Tudo bem? Outro elemento que eu queria chamar a atenção, então, depois que a atividade foi aplicada, o professor corrigindo a atividade, para saber o resultado, né, o feedback do professor em relação quanto ao desempenho, ele vai vir aqui, no caso, em atividades, primeiro bimestre, e aqui vai estar escrito atividade 1, fórum de discussão. Né, e aí ele vai clicar e ele vai ver lá, de acordo com os critérios da avaliação, o resultado dessa atividade. Tudo bem? Bom, outro elemento importante aqui em resultados, né, nós temos outros resultados para divulgar, como dos trabalhos, de recuperação, provas, assim por diante. Né? O atitudinal, né, relatando aqui as habilidades socioemocionais dos alunos. Tá bom? Bom, voltando aqui em geografia, né, aqui material de apoio importante. Aqui você tem um link, né, vou abrir o link, que é uma planilha Google, onde está compartilhado aqui links com categorias das mais diferentes aqui, né, do pensamento geográfico. É uma pré-seleção aqui, né, de informações que os alunos poderão utilizar, informações já de uma certa forma revisadas, né, e pré-selecionadas com os critérios, né, que a ciência impõe em relação a esse tipo de investigação. Né. Não é só ir no Google. Então aqui, repare que já há um repertório aqui de possibilidades em relação às atividades e trabalhos que forem sugeridos, ele já tem uma pré-organização. Né? Outro elemento importante aqui, já vão ser resultados, aqui é onde os alunos vão postar os trabalhos. Né? Então, de acordo com a dinâmica do professor, o aluno ele vai fazer o upload na pasta. Né? Então, evidentemente que está no primeiro bimestre, sei lá, o trabalho 1, e aqui ele vai, né, postar o trabalho, né? Só faz aqui o upload de arquivo, né? Ele busca o trabalho. Se for um vídeo, normalmente a gente deixa um Google Doc aqui aberto para ele inserir só o link, né? Já que a maioria dos alunos postam os trabalhos hoje no YouTube, o que facilita, no caso aqui, a alimentação da plataforma. Tudo bem? Para finalizar, eu tenho aqui material de apoio não, desculpa, orientações gerais. E essas orientações gerais, elas
são postadas aí bimestralmente, e o interessante é que, ao estarem postadas aqui, por exemplo, indica o que será estudado no bimestre, como será as avaliações, né, ou quais serão as avaliações ao longo do bimestre, as orientações dos trabalhos, né, no caso, como é um arquivo compartilhado, os alunos vão colocar aqui o nome dos integrantes, dos grupos de trabalho, aqui estão as orientações, né, ainda estão em desenvolvimento, né, aqui já tem uma pronta. E essas orientações dos trabalhos, elas servem aqui, evidentemente, para facilitar o entendimento, a organização, né, para os trabalhos terem um êxito, né, durante a sua construção. Então aqui está aí as orientações, tem mais, né, uma questão mais de leitura aqui, evidentemente, mas facilita o entendimento dos nossos alunos em relação a como proceder nesses dois ambientes. Tanto aqui no caso Google Drive, nos ambientes Google, né? Só lembrando que aqui são os aplicativos, né? Gmail, Google Drive, Agenda, Google Docs, Google Maps, a gente utiliza a maioria desses aqui. E também utilizamos a plataforma Edmodo como meio de comunicação dos resultados, das práticas realizadas, ou para a realização das atividades também, né? E também, né, dando importância aqui à agenda, né? A agenda é onde todos podem ter uma organização prévia das atividades que serão realizadas, e também permite ao aluno realizar atividades ao longo, vamos dizer assim, do bimestre de uma forma mais tranquila, e também, evidentemente, no seu ritmo, né? Já que algumas atividades são pré-selecionadas, né, de acordo com o perfil dos alunos, o que ajuda, né? Tudo bem? Então acho que basicamente é isso. Qualquer dúvida à disposição, os alunos têm acesso ao meu e-mail, e ao longo do ano esse diálogo, essa comunicação para sanar ou solucionar alguma eventual dúvida sempre estaria à disposição, tudo bem? Então, bom ano letivo a todos e obrigado pela atenção.